Eu acho que para já há uma coisa, há bocado a Catarina falou do Ministro da Cultura dizer que é preciso ir buscar dinheiro ao mercado. Fundraising. Eu acho que há uma coisa que é preciso, é haver uma lei de mecenato correta e que force o investimento. A verdade é que nós vimos em alguns setores, por exemplo, no Brasil, que ele acabou de falar, haver uma política de mecenato quase forçado pelo Ministério da Cultura e que fez com que de facto houvesse a criação acrescida no cinema e noutras artes, e eu acho que isso é bastante importante. Por outro lado, acho que é preciso para os jovens também, e não apenas para os jovens, eu acho que era preciso que a televisão portuguesa estatal, naturalmente, é que essa que tem mais obrigações, esteja muito atenta ao fenómeno dos novos criadores. Eu penso que era preciso haver mais espaços onde fosse possível, se calhar mesmo menos aquele tipo de programas estereotipados, e se fosse possível um bocadinho menos de futebol, eu agradecia, e haver mais programas, por exemplo, ligados à criação artística dos jovens cineastas, quer na área do documentário, quer na área da ficção. Eu lembro-me que, por exemplo, a televisão inglesa teve uma grande importância nisso, que foi inclusivamente entregar por vezes os meios para fazer um filme a algumas pessoas para elas fazerem um tipo de filme diferente, quer dizer, portanto, apostarem em novas formas de criação. Eu acho que era preciso, de facto, uma atenção muito maior. E depois acho que este aspecto, obviamente, também passa. O passar na televisão é um aspecto de divulgação, mas eu acho que é também muito importante haver um apoio à divulgação do audiovisual português, dos filmes portugueses no estrangeiro, porque é complicado, muitas vezes um jovem criador independente não tem muita facilidade em fazer chegar o filme ao estrangeiro, em poder fornecer cópias legendadas, em todas essas coisas. Esses eram outros tipos de apoio diversificados que podem ser muito úteis. Para já não falar de um que eu acho que é fundamental. Muitas vezes um jovem criador português vai a uma ação de pitching no estrangeiro, vender o seu projeto, e se olhar para o lado está sozinho. Mas nós vemos às vezes um grande realizador inglês estar a vender o seu projeto no pitching em Amsterdão, e ao lado dele está sentado o representante da BBC. Isto é uma diferença, porque se olha de uma maneira um bocadinho diferente o tipo que tem o apoio do seu Estado, representado pela televisão estatal, para já não dizer que a BBC é mãe de todas as televisões, mas nós olhamos para o lado e estamos ali mais ou menos sozinhos, pendurados, a dizer nós somos tão engraçados, somos aquele pequeno país, sabem, que dizem que é europeu. Pronto, para explicar um bocadinho, e eu acho que essa falta de apoios, se fosse resolvida, já ajudava um bocado à criação. Aqui, não sei se também queres comentar, há mais 2 ou 3 perguntas. Uma coisa que é sobre o apoio aos jovens criadores, se apoia sempre os mesmos. Não se apoia ninguém, vamos com calma. Isso é uma forma do Estado apresentar as coisas, porque tem muito poucas verbas. O que acontece é assim, quando se é novo e dorme-se em qualquer lado e os pais até ajudam, faz-se. Depois, ou se consegue sobreviver, fazer demolhantes trabalhitos, ou não se consegue. E a certa altura o Estado tem tanta vergonha que até dá qualquer coisa. Mas é isto que se passa, não é verdade, porque o financiamento que é atribuído, às vezes, a pessoas que estão a trabalhar há mais tempo, são também pessoas, muitas vezes, que estão organizadas em estruturas que têm mais encargos também, com espaços e com pessoas, etc. Muitas vezes um jovem criador tem o seu projeto que não é apoiado, sobrevive de comer na estrutura da outra pessoa mais velha que recebeu o apoio e que também não recebe assim tanto quanto isso, porque os apoios, se forem todos bem medidos, são muito pequenos, e este tipo de confronto não vai a lado nenhum, não é estratégico do ponto de vista de pôr o dedo na ferida do que é que se está a passar, e engana muito, e depois faz com que haja coisas como o Estado dizer que vai fazer bolsas para jovens criadores irem para o estrangeiro, e as pessoas que já estão cá há anos a tentar internacionalizarem se perguntam, fiz 35 ontem, que chatice, já não posso internacionalizar. Isto é um discurso que serve o Ministério da Cultura e que não corresponde à verdade. É complicado. Só para lembrar um comentário que estava, creio eu, já não sei se num texto, num contributo ou se num post no site do Esquerda, e em que alguém dizia, nós estamos duplamente exilados. Estão exilados os que vão para fora à procura de apoio e que acabam por ser uma espécie de nova diáspora, e os que estão cá dentro também se sentem exilados em ilhas autênticas. Há aqui uma pergunta que é do Jaime Cunha de Coimbra e que
Quero saber o que é que nós achamos da telenovela nacional, se é positivo, se é negativo, seja da ficção nacional, nomeadamente das telenovelas portuguesas que têm sofrido um crescimento grande nos últimos anos. Eu acho que tem o seu lugar como qualquer outro género. O que não podem é ter qualquer tipo de monopólio, nem podem, a meu ver, ser, digamos assim, o alfa e ômega do prime time televisivo. Okay. Tem o seu lugar como qualquer outra forma de expressão, não podem é... Catarina? Eu acho que é uma ditadura do gosto. Porque a única coisa que nos entra em casa e nas nossas vidas cotidianamente é a telenovela. Porque se nós tivéssemos bibliotecas abertas noutros horários, porque se nós tivéssemos políticas até urbanísticas, com sinais a dizerem o teatro é ali e a bilheteira é não sei aonde, é aqui que pode ter o seu bilhete à borda de vez em quando, as pessoas tinham acesso a vários tipos de produtos. E a telenovela era ótima, era mais um tipo de produto. O que acontece neste momento é que o acesso à cultura é difícil, nós não sabemos onde é que está, o que é que lá está, onde é que é a bilheteira, como é que se chega, a que horas é que há. É difícil, as coisas não nos chegam a casa. A única coisa que nos entra em casa é a telenovela. E depois há aquela coisa de se diz, mas o público gosta disto. As pessoas gostam daquilo com que se sentem confortáveis, daquilo que lhes entra em casa todos os dias, e só lhes entra a telenovela. E portanto, nada contra as telenovelas, mas tudo contra as ditaduras do gosto, que é o que está a acontecer. Mas tem tido um papel, deixem-me só colocar esta questão, se tem tido um papel ao nível dos atores, dos novos atores, e se há alguma forma de complementaridade entre as pessoas que participam nas novelas e também a possibilidade de fazerem outros projetos na área do teatro, ou se isso é contraditório, se é incompatível, se é aqui. Essa pergunta sobre a área do teatro é melhor fazer. Eu gostava de me perguntar sobre as novelas. E é verdade que, por exemplo, o fim de toda e qualquer investimento audiovisual no Porto, que tem infraestruturas para isso e tem uma RTP que não serve para nada, a não ser fazer aquelas coisas terríveis, daqueles diretos da manhã e da tarde, etc., não faz mais nada. E quando se produzia, havia produção própria, do ponto de vista do tecido criativo, as coisas eram mais fáceis, exatamente porque, como as pessoas não recebem dinheiro para fazer arte, tinham mais possibilidades de emprego alternativo. E isso era importante. Não significa ainda assim que todo o emprego em televisão seja bom. Pois é isso que eu ia falar. Antes de mais, as telenovelas é uma indústria da precariedade e quanto mais novos são os atores, pior. E sem falar das condições dos técnicos, que trabalham 11, 12 horas por dia sem parar e sem direitos laborais nenhuns. E as pressões implícitas ou não sobre as pessoas que trabalham são muito fortes, porque como se trata sempre, e em todas as áreas, de um trabalho coletivo, se houver uma pessoa que protesta, no dia seguinte também já não volta. Portanto, é um círculo vicioso de exploração, tanto dos intérpretes como dos técnicos. E as pessoas, até há empresas que inventaram estratagemas nas telenovelas, de criarem duas empresas para não fugir à lei, uma vez contratarem as pessoas, uma vez a uma contrata a pessoa, não contrata, dá a quem se repassa o recibo verde, e outras vezes é a outra. Quer dizer, aquilo é uma indústria da exploração realmente. Não tem... Provavelmente haverá casos particulares em que até algumas pessoas terão condições, mas de forma geral é desregulamentação total e o sonho vendido barato a jovens que estão a vender a alma por nada. É que depois é uma indústria que faz milhões. E eu fico chocado quando sei quanto ganham, estávamos a falar dos direitos de autores há pouco, aquelas bandas jovens que fazem concertos por todo o país, que vendem milhões de discos e que são promovidas pelas telenovelas e promovem elas próprias as novelas, que arrecadam portanto, diretamente e indiretamente milhões, quanto é que depois aquelas pessoas vão receber direitos de autor, que são poucos cêntimos por disco vendido e pouco mais. Há muitas outras questões colocadas e às quais nós não vamos poder responder. Estamos agora a acabar o nosso debate das políticas de igualdade. Queria agradecer a todos os que nos acompanharam pelo esquerda.net e queria sugerir-vos que continuem a acompanhar os próximos debates que vão existir sobre as outras áreas e também aqueles contributos que vão sendo colocados online. Queria agradecer ao Bruno, à Diana, à Catarina e ao João Teixeira Lopes e mais uma vez, muito boa noite.